Olá, Neurotalk está no ar e na bancada comigo novamente, Dr. Clécio, que já faz parte da nossa bancada e a gente fez essa parceria para levar até vocês informações, principalmente sobre o autismo. E hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico do autismo em mulheres, né, Dr. Clécio? Sim. Vamos lá. Tema polêmico, um tema muito grande, tem muita coisa para ser falada, né? Tanto que a gente conversou de fazer 2 programas. Vão ser parte 1 e parte 2, muito importante isso. Para a gente poder tá conversando bem. Por que é um tema polêmico? Até muito recentemente, e ainda hoje, 2024, isso ainda é um fato estatístico, né? O que se coloca é que a prevalência de diagnóstico, ela é uma prevalência masculina, tá? A cada 6 pessoas diagnosticadas, uma seria mulher e o restante seria o público masculino. Isso são dados do CDC norte-americano, inclusive do ano passado. Aonde que entra o fator polêmica? A perspectiva dos próximos anos é que esse índice ele bata, ele vai se igualar? Vai se igualar, tá? Por quê? Porque o diagnóstico e a dinâmica de funcionamento da mulher na condição autista, ela é uma dinâmica diferente, tá? Tanto que existe uma afirmação popular que diz o seguinte: o diagnóstico da condição autista feminina ele é um diagnóstico difícil. É mais mascarado? É totalmente mais mascarado, tá? E na verdade esse mascarado a gente pode aqui ampliar ele um pouquinho. Uhum. A mulher, diferentemente do homem, ela tem uma inclinação e uma predisposição para a questão social maior do que o público masculino, tá? Só que aí nós temos uma justificativa que é cultural. O que acontece? A mulher, historicamente, independentemente da neurodivergência, da questão neurotípica e tal, ela é educada, criada e preparada para agregar, tá? Então é aquela mulher que vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos, vai ter uma vida profissional. E dentro da nossa cultura, o que acontece? A mulher é imposto a ela uma condição de ter que fazer, tá? Quase que obrigatória. É obrigatório. É obrigatório. Tá? Para cuidar de tudo, da casa, dos filhos e ter um tempo para ela ainda, né? Exatamente. Então vamos fazer um retrato hoje social genérico, tá? Hoje o público feminino ele é um público que trabalha. Uma estatística muito grande de mulheres são detentoras do controle financeiro da casa. São mulheres que precisam dar conta dos filhos que têm, tá? Vamos para um contexto religioso, né? O contexto religioso diz que no coração de toda mãe sempre cabe mais um. Isso é uma coisa muito ampla. Então, ou seja, a mulher ela passa a receber uma delegação de que ela pode, de que ela tem... Isso é um monte de afazeres. É um monte de afazeres, exatamente. É um afazeres em si. Não é um sujeito, não, né? Não é um sujeito. São situações. Um outro dado cultural. Historicamente, a mulher ela vive uma condição de passividade e submissão. Isso é histórico, né? Isso é histórico, tá? Histórico e incontestável. E fica isso lá no inconsciente? Fica porque o que acontece? Não só inconsciente, como biologicamente falando, tá? Isso fica... porque em pleno 2024, terceiro milênio, as nossas crianças ainda brincam, as meninas de casinha, de bonequinha, elas são a mãe, cuidam da casa e cuidam dos filhinhos. Ganham os fogãozinhos, fazer as comidinhas. Os fogãozinhos e tudo mais. E é tão interessante que se o menino pega uma boneca, ele é criticado, é tirado desse menino a boneca, porque isso é uma brincadeira de menina, tá? Como se esse menino um dia não fosse ser pai, não tivesse que cuidar do seu filho. E tivesse que cuidar do seu filho, tá? Então, assim... a mulher ela se predispõe naturalmente a abraçar o mundo, tá? O que acontece com uma menina que depois vira uma mulher dentro da condição autista? Essa menina ela vai ter
uma dificuldade de aproximação, de interação, mas pelo processo tanto educacional como cultural, ela vai se predispor a isso. Como se fosse normal. Isso aí ela não foi diagnosticada ainda, né? Não foi diagnosticada. Certo. Tá? Ela vai se predispor a isso. Nessa predisposição, o que vai acontecer? Essa menina ela vai crescendo e ela vai observando que ela tem gostos diferentes, que ela nem sempre é acolhida e é bem aceita dentro dos grupos. Ela vai ter momentos em que ela não vai querer ter essa participação, porém, por uma cobrança, entre aspas, social, em que a menina precisa ser bem educada, ser comportada, participar dos grupinhos, ter amigos, ela vai continuamente ser pressionada dentro desse processo, tá? E aí entra aquilo que tu colocou, né? É muito mascarado. A menina, tendo essa autopercepção de que tem essa diferença, o que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a observar como que as outras meninas se comportam e também como elas reagem emocionalmente em diferentes contextos sociais para reproduzir. Ela vai copiar. Ela vai copiar, tá? Ela vai copiar para quê? Para se empossar, vamos dizer assim, de uma conduta que é socialmente aceita. Ela vai se apropriar para se sentir participando daquele grupo e ela vai se apropriar para não se sentir diferente, uma estranha no meio. Uma excluída ali no meio deles, né? Uma excluída ali dentro do meio, tá? Assim como você vai ter meninas que não vão ter tanto essa inclinação, mas que vão ter ocasionais participação e que boa parte do tempo elas vão estar mais isoladas e mais quietinhas. Isso também é socialmente aceito. Por quê? Porque a menina é mais regatada, a menina, teoricamente, ela é mais quietinha, ela é mais reservada, ela está mais no cantinho dela, tá? Esse processo, ele vai gerar um aprendizado. E esse aprendizado, ele vai ser jogado para a adolescência, em que a menina também, ela vai buscar a cópia, buscar esse mascaramento. Vai se tornar normal para ela. Ela tem que ver como a sociedade e as amiguinhas fazem para ela fazer igual. Exatamente. E não é ela daí já, né? Ela é uma cópia. Exatamente, tá? E da adolescência vai para a idade adulta, e uma coisa que é muito interessante é quando você está no processo de avaliação diagnóstica de uma hipótese de autismo feminino, muitas mulheres, elas acreditam veementemente que tem uma postura social, que tem uma dinâmica social, tá? E não conseguem ter a percepção de que essa interação social gera nela um desgaste muito significativo e que ela vive essa situação social com personagens para que essa interação consiga. E para ela se torna, bem dizer, normal, então, isso? Normal para ela, mas um normal mascarado, é óbvio. Aí é que a gente começa a visualizar, tá? Nem tudo que é normal é saudável, tá? E aí que é o pulo do gato. Então, quando você começa a fazer um processo de investigação da questão autista feminina, o que você observa? Que essa mulher, quando ela sai do convívio social, ela sai em exaustão. Entendi. Tá? Chega acabada. Podemos usar como um amigo que foi para academia e chega cansado em casa. Exatamente, podemos usar muito bem essa expressão. Então, o que acontece? É uma mulher que chega em casa que tem a necessidade de ficar no canto dela, é uma mulher que muitas vezes chora. Isso nós estamos falando de adolescente ainda, né? Tanto na adolescência já como na idade adulta. Na idade adulta isso intensifica muito, por quê? Porque na idade adulta você começa a ter um peso de responsabilidade que a adolescência muito maior, né? Trabalho, com muitas faculdades que as pessoas continuam fazendo. Trabalho, maternidade, estudo, pagar contas, ter que dividir situações conflitantes ou com a família ou com o marido, que seria a segunda família adquirida, tá?
Eu até publiquei essa semana um vídeo nas minhas redes sociais falando da importância do chuveiro na vida de uma mulher autista. Por que o chuveiro? Porque muitas relatam que elas vão para o banho chorar. Aquele é o único momento que é delas mesmo. Exatamente, e veja como essa coisa do mascaramento é importante. Esse chuveiro, ele entra num isolamento com que finalidade? De não mostrar aos familiares que ela está sobrecarregada, que aquilo gerou uma exaustão e que aquilo para ela é conflitante. Então ela vai lá para o cantinho dela, ela chora, ela sai do chuveiro como se nada tivesse acontecido. A água do chuveiro vai mascarar as lágrimas também, né? Mascarar as lágrimas e etc. Então, o que é fundamental a gente ter claro aqui nesse primeiro momento? Sim, a mulher tem uma inclinação para o social maior e diferente do que a do homem? Tem, tá? Porém, essa inclinação, ela vai gerar para essa mulher uma sobrecarga. É uma mulher que vai ter atuação, ela vai trabalhar, ela vai estudar, ela vai fazer, tá? Mas ela vai ter como desdobramento esse alto nível de exaustão. E sim, hoje nós já encontramos uma estatística de mulheres, tá, em que essa exaustão ela é muito mais visível, ela gera uma dificuldade muito maior do que para muitas, e você já tem uma população de mulheres na condição autista que não conseguem ter uma participação e uma interação em alguns dos segmentos sociais. Então você vai ter mulheres que não vão conseguir estudar, você vai ter mulheres que não vão conseguir trabalhar, apesar de terem capacidade para isso. E nem ter o relacionamento, então. Também não vão conseguir ter esse relacionamento. Sim, você vai encontrar aí uma estatística de mulheres que vão ter dificuldade de conduzir os seus relacionamentos afetivos em virtude disso. E como que, para esse diagnóstico, se tu chega uma pessoa na tua frente com todas essas máscaras, como que tu vai diagnosticar? Como é feito esse diagnóstico? A primeira coisa, assim, quando a gente fala da condição autista, nós estamos falando de uma dinâmica de funcionamento. Então, nós não estamos falando de características que num determinado momento começaram a surgir. Certo. Nós estamos falando de características que estão presentes na vida desse indivíduo no início, desde o início. Desde o neném. Exatamente. Então, o que acontece no processo de avaliação? Você precisa montar um quebra-cabeça, tá? E esse quebra-cabeça ele vai avaliar como foi a primeira infância, como foi a relação escolar e o como se sentir dentro dos contextos que se vivia, tá? E aí é muito interessante, porque você vai pegar uma primeira infância na escola de uma criança mais quietinha, mais um canto dela, que não era exemplo de criança que não incomoda, não faz barulho na sala de aula. É um sonho de consumo. Que procurava na hora do recreio estar sozinha, ou que ia para a biblioteca da escola para não ter muito barulho, ou uma criança que buscava estar ao entorno de pessoas adultas, tá? Normalmente uma criança que tinha uma amiga, duas no máximo, tá? Essa amiga era um foco central, ficava centralizada essa relação. Uma criança que dentro de casa, nessa mesma fase de vida, era uma criança que buscava ou algum interesse específico, como a leitura, astrologia, astronomia, corpo humano, dinossauros, uma criança muito imaginativa que buscava muito trabalhar a sua imaginação no seu contexto lúdico, tá? Crianças que tinham uma certa dificuldade de sair com pai e mãe para atividades externas, rotineiras, como padaria, supermercado, ir no centro da cidade, almoçar fora, que a opção primeira era uma opção de ficar em casa e de não sair. E ao entorno disso você vai rastreando outras características que pertencem à condição autista, como por exemplo, sono irregular, tá? Foi uma criança que teve sono irregular ou não? Foi uma criança que teve estereotipias, tá? E você vai rastreando isso no processo de avaliação. Foi uma criança que teve uma seletividade alimentar ou uma inclinação para ficar repetindo cardápios diariamente? Tá? Então veja, não é um processo de avaliação em que você isola a questão social, você joga todos os holofotes sobre a questão social, porque você pode
nesse isolamento, se perder em outros diagnósticos que podem fazer parte, uma fobia social, uma ansiedade generalizada, alguma coisa do gênero, tá? Algum transtorno de personalidade. Então você foca na questão social e você vai rastreando outras questões. Por exemplo, quadros alérgicos recorrentes de pele. Isso é uma característica que, se presente desde a infância, você vai somando. Olha só, o corpo reage com uma alergia. O corpo reage por causa da hipersensibilidade sensorial, que é um outro rastreio que você faz dentro desse contexto. Foi uma criança que Esse sensorial pode ser qualquer um. Tato, olfato, paladar. Qualquer um. Ou sensibilidade ao barulho, ou sensibilidade a luzes, cheiros, tá? Etiquetas e texturas de roupa, que é a sensibilidade tátil. Uma criança que foi crescendo e se desenvolvendo com dificuldade ao toque e ao abraço, certo? Então, você não isola o processo de avaliação, você contorna esse processo de avaliação rastreando todas as eventuais características que podem estar pertencendo à condição autista. Então você atravessa a primeira infância, você vai para a adolescência. Na adolescência, qual é um rastreio que você agrega? Como é que foi a relação dessa menina nos eventos pertinentes aos jovens? Sim. Festas, baladas, grupos de amigos, etc. Tá? Então, o que você observa? Ou você vai ter uma população bem significativa de meninas que não participaram desses eventos, tá? E aí tem uma coisa importante de distinguir: não participou porque não gostava, porque não se sentia bem, ou porque por pressão familiar não podia. Tem isso também, né? Tem isso também, certo? Você vai ter um grupo de meninas que participavam, só que daí você vai rastrear um outro segmento. Foi uma menina que fez uso de álcool ou de algum tipo de substância química? Normalmente sim. Porque depois é onde ela está, para dar aquela relaxada para ela entrar na festa. Exatamente. No evento, tal. Tanto que a narrativa das avaliadas, quando participam, elas reiteram: sim, eu usei porque eu me sentia socialmente melhor. Eu me sentia mais tranquila. E são etapas curtas. Então a pessoa vai lá, ela vivencia, tenta algumas coisas e já se fecha novamente dentro de uma... E não pode até passar mal. Eu tenho um caso de conversando com uma amiga minha, mais conhecida que a amiga, que ela participou de um evento. O domingo ela passou chorando o dia inteiro. Ela já foi diagnosticada, tudo, né? Ela usa o abafador em festas, assim, mas diz que daí deu uma crise, que ela chorou o domingo inteiro, que para acalmar não foi fácil. Não é que pode, acontece mesmo, é um fato, tá? O nome disso se chama shutdown. Shutdown. O que acontece quando você participa de um evento social, tá? No evento social você tem estímulos sensoriais, barulho, luzes, etc. Muita gente. O segundo fator são muitas pessoas. O terceiro fator, você está numa situação nova, diferente, que te tira da rotina, tá? O quarto fator, você pode quebrar alguns elementos da tua rigidez cognitiva. Por exemplo, o evento era para começar às 7 horas, às 7h05 ele não começou. E já tá, para a pessoa já é ruim. Já pode ser ruim para a pessoa, tá? E aí assim, se essa pessoa vai para esse evento e ela se impõe permanecer nesse evento o máximo possível até o final, ela está ali para trabalhar no evento. Ela vai ter uma crise. E aconteceu. Então até o tempo, interessante, a gente não vê, né, esse detalhe, né? Se é para começar às 7 horas, tem que ser 7 horas. Porque daí termina no horário também que ela programou. Das 7 às 18. Termina. Porque daí tu vai entrar num outro quesito de rastreio, que é uma necessidade de sistematização. Independente do público masculino ou feminino, a pessoa na condição autista ela é muito sistemática. Ela precisa ter uma boa organização, um bom planejamento das coisas, ela precisa antever aquilo que vai acontecer, a necessidade de previsibilidade tudo muito programado. alta, tudo programado, tá? Então, assim, à medida em que as coisas fogem daquilo que foi estruturado, essa quebra ela vai me gerar algum tipo de crise. É uma reação àquilo. É uma reação àquilo, tá?
E tudo isso, Céu, que nem voltando na pergunta que tu fez, tudo isso precisa ser extremamente avaliado em detalhes, tá? E aí você vai observar o seguinte, que nem eu te falei da sistematização. Você vai pegar meninas que quando brincavam, ordenavam tudo numa sequência por tamanho, por isso. Quase tipo um toque? Quase um toque. Tá? Tem que estar tudo certinho. Se não estiver bem certinho, já não tá bom. Você vai ter crianças que vão ter uma necessidade de ter uma organização por tempo, horário que começa, horário que termina, horário que faz, horário que não faz, tá? E isso é uma condição que vem acompanhando o indivíduo ao longo da vida. O que muda? Obviamente que com o passar da idade, com a maturidade, você vai moldando essas características para uma situação o mais socialmente aceita, porque você começa a ser cobrado das pessoas à sua volta, tá? Quando você é criança, eu sempre digo o seguinte, né? Eu falo isso desde o dia que eu me formei, né? O senhor já me conhece quase que esse tempo todo. Quando você é criança, tudo é lindo. Sim, tudo é bonito. Tudo é bonito, tudo é permitido. A partir do momento que essa criança começa a amadurecer, envelhecer, você vai começar a visualizar que tem algumas coisas que não são legais. Então, quando tu pega uma criança que ordena, que faz, que tem tudo, os pais ficam, nossa, que fantástico, que legal. Gente, criança não é assim, tá? Então, se existe uma característica dessa, isso precisa ser observado. Já é um ponto que chama atenção. Já é um ponto que chama atenção. Para o autismo. Ou não necessariamente para o autismo, mas é um ponto... Não pode ser um toque. É tanto que assim, ó... pode ter toque? Oi? Criança pequena já pode ter o transtorno obsessivo compulsivo? Pode, porque assim, ó, o que está acontecendo hoje em termos de saúde mental no geral? A relação hoje da questão comportamental e emocional com o aspecto neurológico está cada vez mais perto, tá? Então, quando você pega uma criança com características de toque, o que você vai observar? Você vai observar que dentro do contexto familiar existe alguém com um quadro de ansiedade, que é a matriz do toque. Certo. Tá? E que já pode ter oferecido biologicamente, geneticamente, uma predisposição para isso. E uma criança, um adolescente na condição autista, pode ter também o toque? Pode. Pode. Nós temos essa para responder essa pergunta e depois a gente vai ter que ir para a parte 2 do programa. Sim, vamos para a parte 2 do programa. O nosso tempo voa, né? A gente começa a conversar e é muito interessante o assunto, então ele voa. Estamos em 22 minutos, temos 3 minutinhos. Só pegando essa questão do toque, tá? Certo. Quanto mais tarde essa mulher é diagnosticada, o que vai acontecer? Ela vai ter que se conduzir ao longo da vida dela com dois polos conflitantes. O primeiro é o interno. É uma mulher, uma menina, uma adolescente, uma mulher que tem uma autopercepção de que ela é diferente, que tem uma autopercepção que ela não fecha com o senso comum que ela está participando, tá? E isso gera um conflito natural. E o segundo polo é a pressão social, tá? Você tem que sair, você é uma menina, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e tal. Sem você saber o porquê disso, e isso sendo tratado ou como preguiça, ou como negligência, ou como qualquer outra coisa, você vai ter uma menina que vai crescer dentro de um sofrimento, e esse sofrimento ele vai se desdobrar em sintoma. Então vai ser uma menina que pode ter um nível de ansiedade ainda maior, pode ser uma menina que faça um quadro de depressão, pode ser uma menina que tenha sintomas bipolares, pode ser uma menina que tenha características de toque, tá? E sim, num determinado momento, esses sintomas, eles podem ser concretizados num diagnóstico que a gente chama de comorbidade. Então, é uma menina ou uma mulher que está dentro do transtorno do espectro autista, mais ou um transtorno depressivo ou um transtorno bipolar. E vai somar muito mais coisa que para ela vai dificultar mais ainda. Vai dificultar mais ainda. Tanto que assim, o foco muitas vezes principal de tratamento não está na condição autista, está na comorbidade. No que está em volta a ela. Está no que está em volta a ela. Então, doutor, semana que vem a gente retorna com a parte 2 do nosso diagnóstico do autismo nas mulheres. Eu acho que foi muito bom o programa, deu de explicar bastante e vamos continuar
Tem muita pergunta ainda, né, doutor? Tem muita Então, dúvida. pessoal, semana que vem a gente está de volta com a parte 2 deste programa. Até lá!